Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 13. Livro de João, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Quero que você fique atento a essa leitura. Leremos bastantes versículos dentro desse texto. Glória a Deus. Nós estamos vindo de uma sequência de pregações muito abençoadoras para a nossa vida. Semana passada o pastor Wellington nos ministrou e foi algo poderoso, dando continuidade à penúltima mensagem. Eu espero que vocês estejam anotando e vivenciando essas experiências que o Pai tem nos dado. E nós recebemos com graça essas ministrações e não só ouvirmos, como o apóstolo Paulo nos orientou, que não deveríamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Amém? O grande segredo em relação ao reino de Deus é a prática da palavra, não é o excesso de conhecimento. Nós estamos vendo pessoas que estão entupidas de conhecimento, porém com uma vida espiritual rasa e praticamente morta. Esses dias um dos pregadores famosos aqui em São Paulo, que a gente costumava ouvir e por causa da multidão de conhecimento, trouxe uma interpretação que deixou a gente pasmo. Então, eu não quero forçar você em relação ao conhecimento só, mas na prática da revelação dessa graça de Deus. Porque muitas heresias surgem de um conhecimento que foge à realidade e à simplicidade. Diga comigo, simplicidade do Evangelho. Eu quero que você, com mais ousadia, repita comigo, o Evangelho é simples. Amém? Durante a minha vida como jovem pregador, eu quis trazer grandes revelações, quando na verdade o efeito do Evangelho em nossa vida está na simplicidade do Evangelho que Jesus pregava. Não são nas novidades que a gente quer achar nas entrelinhas do texto. Isso só acaba sufocando a graça que se manifesta dentro da simplicidade em nós. Então, João capítulo 13, a partir do versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no telão comigo. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Próximo. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz?" Veja que texto poderoso que a maioria da igreja já conhece com toda certeza. Em algumas Bíblias ele tem por tema o lava-pés, ou em outras por tema Jesus lava os pés dos seus discípulos. E é importante nós entendermos que a Bíblia
ela está recheada de versículos, recheada de citações que falam sobre os pés. Porque os pés representam o firmamento e a direção que nós temos para a nossa vida. Veja que estar firmado sobre os pés indica que você pode suportar várias e várias coisas. A palavra diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus, poderia ser lâmpada para os meus olhos, sim ou não? Quando você está no escuro, você liga uma lâmpada para quê? Para ver melhor. E agora eu pego carona no que o pastor Wellington pregou na semana passada. E ele estava dizendo que se uma pessoa padece de uma enfermidade do coração e ela precisa ser transplantada, e quando chega o dia do seu transplante, ela recebe o coração de um assassino que foi baleado pela polícia, porém, após constatar a morte de seu cérebro, o seu coração continua funcionando e é um coração saudável. E esse coração, ao ser transplantado para esse cidadão que precisava de um coração, esta pessoa, mesmo recebendo o coração de um assassino, não se torna assassino. Porque quando a Bíblia diz que Deus muda o coração dos homens, Ele não está falando deste órgão que dita o ritmo do nosso corpo. Ele está falando da mente. Então o coração que a Bíblia diz é a mente. E quando a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ele está dizendo que os pés direcionam as nossas vidas. Então é necessário que o caminho esteja iluminado para que não tropecemos com os nossos pés em pedra alguma. E também é com esses pés que pisaremos a cabeça da serpente. Veja o que as Escrituras nos prometem. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então é importante falar sobre os pés. Vocês sabem, essa semana eu não consegui nem vir na quarta-feira. Estava com o pé machucado, tive que passar no médico, tomar remédio, porque é algo que incomoda muito. Então Jesus, ele está fazendo algo que as pessoas passam a não entender no momento que Jesus está fazendo. Por quê? Veja que o lava-pés não é uma invenção nova, não é que Jesus está inventando um costume novo, não é que Jesus está ditando algo que deveria ser reproduzido na igreja cristã. Ele não está criando um novo ritual. Tem igrejas que praticam o lava-pés como se fosse um mandamento, como se fosse um novo ritual ensinado por Jesus. Não, Jesus está vivendo a vida comum de um cidadão do seu tempo, a vida comum de um cidadão da sua época. Perfeito. Vejam que as sandálias foram inventadas há aproximadamente 1.500 anos, muito mais. Então elas eram feitas de peles de animais, as pessoas cobriam os seus pés para ajudá-los a caminhar nas estradas, nos desertos, visto que as ruas, em sua grande maioria, eram todas em terra normal, em barro. Então, os pés ficavam sujos costumeiramente. E qual era o costume daquela época? O costume era que as pessoas, quando chegassem em uma casa, onde eram convidadas para estar, onde eram convidadas para jantar, onde eram convidadas para compartilhar alguma coisa, a família que estava para receber o convidado colocava o seu empregado, colocava o seu servo de menor escalão para ficar com uma bacia de água na porta e uma toalha em seu poder, para que um a um dos visitantes ao chegar em sua casa fossem lavados e secos os seus pés e entrassem dentro da residência já com os pés limpos, e assim participasse da comunhão, e assim participasse da refeição que fosse ser
servida naquele lugar. Então todos já entravam com os pés limpos, conforme o costume daquela época. Porém, se nós analisarmos esse texto, nós vemos que isso não acontece naquele lugar. Porque veja que o primeiro versículo diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar o mundo e voltar para o Pai. E ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Antes que Jesus lavasse os pés dos seus discípulos, foi importante para João fazer uma anotação acerca de liderança. Uma liderança verdadeira ama os seus discípulos durante todo o seu ministério e os ama até o final. Eu me lembro quando eu fiz o curso de liderança lá em Marília, que eu aprendi um pouco sobre liderança de células. Uma das palavras que se repetiu durante 5 dias e que impactaram o meu coração e que tem sido o norte do meu ministério, porque senão a gente não suporta, é: nunca amaldiçoe o seu discípulo. Veja que Eliseu amaldiçoou o seu discípulo Geazi e ali termina o ministério. Então, o que Jesus está ensinando é algo diferente do que aconteceu com aquela liderança passada. Ele está ensinando que a liderança que viria após dele, por isso ele está ensinando aos 12. E João sente a necessidade de escrever essas palavras, dizendo: ele sabia que ele ia ter que voltar para o seu pai, mas ele tinha amado os discípulos durante todo o seu ministério e os amou até o final. O que Jesus está nos ensinando? Enquanto eles comiam, enquanto eles estavam tendo a última refeição juntos, Jesus está explicando que era importante amar as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. É importante amá-los, mas não amá-los até a metade, mas não amá-los durante apenas parte do processo. Jesus está ensinando que deveriam amá-los até o fim. Dentre esses camaradas que Jesus amou-os até o fim, está Judas. Você consegue compreender? Dentre todos esses que Jesus amou até o fim, estava também Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. E Jesus amou-os até o final. Veja que quando Jesus, ele agora está no jardim, e Judas já tinha recebido o pagamento para entregar Jesus. Quando Judas chega até Jesus, Jesus não diz assim: lá vem o traidor. Jesus não diz assim: já vem aquele infeliz, já vem aquele cara que me vendeu. Quando Judas chega perto de Jesus, Jesus olha para Judas e diz assim: o que queres, amigo? E eu não vejo Jesus como hipócrita, eu vejo Jesus como Deus, e Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então quando Jesus fala para Judas: o que queres, amigo? Jesus está falando exatamente com o sentimento de amizade que morava dentro de Jesus. Agora veja que Judas não era um santo. Judas não era alguém que somente naquele momento se rebeliou contra Jesus e usado pelo diabo, como o texto diz, foi lá e vendeu a Jesus. Judas já estava dando indícios de alguém que mesmo na presença de Deus, que mesmo se alimentando das mensagens de Jesus, que mesmo experimentando milagres, que mesmo experimentando lições extraordinárias como o Sermão da Montanha, que vem de Mateus capítulo 7, capítulo 8, Jesus ensinando coisas poderosíssimas, Judas já dava indícios de alguém que estava perto, mas que nunca recebera Jesus de verdade. Então essa mensagem choca muito com a nossa realidade sobre os amigos da igreja, sobre os amigos de Jesus, mas que não se tornam filhos, que não amam até o fim, que não amam durante todo o processo e não amam até o fim e que abandonam no meio do caminho. Então veja que esse Judas é o mesmo Judas que era o tesoureiro do ministério de Jesus. Diga comigo: tesoureiro do ministério de Jesus. Então eu estou falando de alguém poderoso. Jesus cumprindo o seu ministério, e a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro, aquele que cuidava da bolsa
de Jesus, todas as doações que eram dadas ao ministério de Jesus em alimentos, em dinheiro e arrecadações ficavam nos cuidados de Judas. Então veja que Jesus dispensa aos seus discípulos uma grande confiança, mas a Judas uma confiança muito maior, a ponto de dar a bolsa do seu ministério. Mas a Bíblia diz que Judas, servindo a Jesus, no ministério de Jesus, vendo Jesus, sendo discipulado por Jesus, mesmo assim roubava o ministério de Jesus. Então Judas não deu indícios de que era alguém que não estava possuído pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do diabo, dentro do ministério de Jesus, com um dos maiores cargos dentro do ministério de Jesus, porém alguém que não era transformado. E o que Jesus está querendo nos ensinar é que ser amigo da igreja, ser amigo do ministério, acumular cargos dentro da igreja, não são evidências de alguém que está vivendo uma real transformação, de alguém que carrega a revelação do Filho de Deus dentro da sua vida. Então você pode fazer um monte de coisas para Deus e se perder dentro da igreja, achando que está com Deus e não está com Deus. Você pode inclusive perder Deus, supondo que está trabalhando para Deus e não está fazendo nada para Deus. Então o que Jesus começa a deixar claro é que Ele os amou, e os amou até o fim, mesmo sabendo que dentre eles havia um ladrão, diga comigo, ladrão e traidor. E o quanto nós deixamos de amar as pessoas quando descobrimos os defeitos dela. O quanto nós deixamos de amar as pessoas quando as pessoas erram. O quanto nós deixamos de amar as pessoas quando as pessoas caem. O quanto nós deixamos de amar as pessoas quando as pessoas não correspondem com as nossas expectativas. Eu garanto que a expectativa de Jesus não era ser roubado. Eu garanto que a expectativa de Jesus é que a bolsa sempre estivesse cheia para que pães fossem comprados. Mas todas as vezes que Jesus teve que multiplicar pão, ele teve que fazer isso porque a bolsa estava vazia, e mesmo assim Jesus cumpriu o seu ministério, amém? Então mesmo que tenha um ladrão do teu lado, roubando a paz, roubando a paciência, te tirando do sério, mesmo que tenha uma ovelha que não cresça, mesmo que tenha um liderado que não quer ir para frente, mesmo que tenha um líder que não quer andar, você precisa fazer como Jesus. Temos problema no ministério, temos problemas da célula, temos problema em casa, mas precisamos continuar firmes no propósito, assim como Jesus era firme. Então Jesus está ensinando, por isso ele permite João escrever que quando eles acabaram de comer, Jesus sabia que era hora de voltar para o Pai, e ele tinha amado os seus discípulos. Parece que é desconexo, não precisava ter falado isso no texto. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério. Diga comigo, durante o seu ministério. Então você deve amar as pessoas durante o seu ministério e amá-los até o fim. Você consegue compreender? Essa é a grande dor, amá-los até o fim. Então, o diabo já tinha entrado no coração de Judas. E a Bíblia diz que Deus tinha dado autoridade sobre todas as coisas a Jesus. E é com essa autoridade que depois de comer, ou seja, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. O momento não era o momento certo. Não era hora de lavar pé. Era hora de agradecer a hospitalidade. Era hora de agradecer a comida e ir embora. Muito obrigado pela hospitalidade. Já estou de barriga cheia. Agradeço vocês por tudo que nos serviram. Estamos indo embora. Paz seja convosco. E aí Jesus levanta na hora de ir embora e começa a ensinar a lição mais poderosa e mais valiosa do Evangelho na sua pessoa. A Bíblia diz que ele levantou-se do seu lugar, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na sua cintura. Então ele tira aquilo que lhe cobria, aquilo que lhe dava autoridade, aquilo que mostrava o seu valor, entre aspas, no que diz respeito à sociedade. Amém? Então, enquanto eu estou com esse blazer, eu estou passando uma impressão.
Então, eu chegando num lugar de blazer, eu estou passando uma impressão. Quando eu tiro o blazer e chego lá de calça jeans, eu estou passando uma outra impressão. Jesus tira a capa, aquilo que passava a impressão de mestre, a impressão de Senhor, e aí ele tira a sua capa, reserva a sua capa, e agora tem em seu aspecto o aspecto de servo, o aspecto de alguém que vai trabalhar, o aspecto de alguém que vai servir. Por isso o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a revelação das 4 faces do tabernáculo. Em uma ele é homem e ele trabalha, em outra ele é o leão, em outra ele é a águia e em outra ela é o boi. Ele está dizendo que dentro desse aspecto ele cumpre 4 coisas poderosas. Dentro desse texto ele cumpre o princípio, ele esvazia-se de si, ele tira a sua capa, ele tira aquilo que torna ele diferente dos outros e se iguala a todos eles. A verdade do Evangelho de Jesus é que ele não quer superestrelas para liderar. É que ele não quer superestrelas para pastorear. É que ele não quer superestrelas para ministrar louvores, para ministrar as células. A grande realidade é que Jesus quer pessoas que sejam iguais às outras pessoas. Amém? Pessoas que erram como as outras. Pessoas que têm problemas como as outras. Mas pessoas que amam e amam verdadeiramente e amam até o final. Então Jesus vai se despindo daquela sua capa, daquilo que mostrava autoridade, e como um servo, como eu disse para vocês, era um servo que fazia o trabalho de pegar a toalha, de pegar uma bacia de água e lavar os pés das pessoas. Jesus agora, como um servo, pega uma bacia de água, amarra uma toalha na sua barriga, ele cinge os seus lombos com uma toalha, e ele vai agora começar a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus vai lavando, e tem aquelas pessoas que estão na igreja, e elas deixam rolar. O que o pastor falar, está falado. O que o líder falar, está falado. O que tiver que fazer, vai fazer. Mas existem pessoas como Pedro. São pessoas que estão próximas de Jesus. São pessoas que entendem e que não há problema nenhum em questionar, em perguntar. Mas Pedro, mesmo estando próximo de Jesus naquele momento, diferente do momento que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, diferente daquele momento, Pedro agora não está com a revelação. Pedro agora está falando de si mesmo, amém? Vai ter momentos que você vai estar fluindo debaixo de uma revelação, e vai ter momentos que você vai estar fluindo debaixo de você mesmo, e nesse momento você vai ser exortado, nesse momento você vai ser ensinado, nesse momento você vai ser parado. Então faz parte da nossa vida ser chamado a atenção, faz parte da nossa vida ser discipulado, faz parte da nossa vida ser cuidado, porque alguém que não tem alguém que o direcione, alguém que não tem alguém que cuide da sua vida espiritual, vive espiritualmente doente. Então Pedro uma hora falava cheio de Jesus, e Jesus dizia, você recebeu a revelação do alto. Agora não, agora Jesus começa a lavar os pés da turma, e quando chega na hora de Pedro, aí Pedro espana e diz para Jesus, os meus pés? Você tem certeza de que você vai lavar meus pés? Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Porque eu estou vendo isso aqui, é praticamente isso que Pedro está falando. Isso para mim é uma palhaçada. Não lavar os seus pés na entrada, e aí agora o Senhor vem e se ajoelha para lavar os pés de todo mundo, e esse monte de discípulo hipócrita, em vez de falar alguma coisa, ninguém se coloca para lavar os seus pés. Agora o Senhor vai lavar os nossos pés, e vai lavar os meus pés. E Jesus olha para Pedro e diz assim, sim, eu preciso lavar os seus pés. Porque o que eu estou fazendo agora, você não entende agora, mas você vai entender depois. O que eu estou revelando agora é muito para o teu estômago. O que eu estou revelando agora é muito forte para você entender. Mas depois você vai entender cada palavra da revelação que eu estou dando para você. Então Pedro olha para Jesus ainda desviado, ainda com o sentimento dele mesmo, de querer ensinar Jesus a fazer o que ele tinha que fazer. E aí Jesus olha para Pedro e diz, tem que lavar seu pé. E aí Pedro diz assim, olha, o meu pé você não lava. E quando ele olha, diz assim, então se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Nessa tradução da NVT fica mais poderoso ainda. Se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo.
Guardem essa palavra que eu estou falando. Se eu não lavar seus pés, você não tem comunhão. Diga comigo, comunhão. Diga comunhão. Vocês não têm comunhão comigo. E aí Pedro, todo escandaloso, olha para Jesus e disse, então, se eu não tenho comunhão pelo Senhor não lavar meus pés, então lava meus pés, lava minhas mãos e lava também a minha cabeça. Guardem o que eu vou dizer para vocês nessa noite. Jesus olha para Pedro e diz assim, não, preste atenção, vocês já tomaram banho, aleluia, isso é muito poderoso. Vocês já tomaram banho, se eu não os lavar, vocês não têm comunhão comigo. Porque a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés e ficará totalmente limpa. O que Jesus está querendo dizer para nós nesse momento? Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, você já tomou banho, cara. Você já tomou um banho inteiro. A única coisa que você precisa para ficar totalmente limpo é lavar os seus pés. O que Jesus está ensinando para aqueles discípulos? Ele está falando para eles e para nós, que depois Pedro entende, que depois é revelado para Paulo, que nós só somos salvos uma vez. Então, todas as vezes que eu for orar aqui e eu disser, as pessoas que estão caídas, as pessoas que querem voltar para Jesus, venham aqui na frente que nós vamos orar. Eu não estou falando com você que já é crente. Eu não estou falando com você que está tendo problemas na área da santificação. Eu estou falando com alguém que se afastou do Evangelho. Eu estou falando com alguém que foi dar uma volta lá fora e comer as bolotas de porco. Então, não é para você que já é salvo vir aqui toda vez que eu chamar quem está fraco e quem está caído para receber oração, porque você já está limpo, você já tomou banho, a única coisa que precisa é lavar os pés. Jesus está dando uma lição importante dizendo, você não precisa todos os dias aceitar Jesus para ser salvo. Você é salvo uma única vez e permanece salvo até o final. Você está compreendendo o que eu estou ensinando para você? Jesus ele está dizendo, no momento em que eu liberei graça salvífica, graça suficiente, e que você não resistiu a essa graça e aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ficou evidenciado que o seu nome estava escrito no livro da vida e nunca mais, diga comigo, nunca mais será apagado. Posso ouvir um amém? Então Jesus disse para Pedro, Pedro, traduzindo, você já foi salvo, Pedro. A única coisa que precisa é você ser santo. Amém? Então salvação é algo que Deus opera na nossa vida instantaneamente. Na hora que você recebe Jesus, você é regenerado, você é salvo e você é justificado do seu pecado e você se torna santo. E o que fazer depois desse momento que você é salvo, que você é regenerado e que você se torna santo? Jesus já te salvou, posso ouvir um amém? Jesus já te regenerou, posso ouvir um amém? Jesus já te justificou, amém? Agora, o que eu preciso fazer em relação a esse relacionamento de comunhão com Jesus? Lavar os pés. Você consegue compreender? E aí aquele desespero de toda vez que a gente erra, o sentimento de perder a salvação. Amém? Então, se Jesus te salvou, você está salvo. Isso alegra você ou te deixa triste? Deixa eu repetir, se Jesus te salvou um dia, você está salvo até hoje. Aleluia! Se Ele escreveu o seu nome no livro da vida um dia, você está salvo até hoje. Então Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, presta atenção, não me venha com religião para cá, não me venha com religiosidade, que agora eu tenho que jejuar para ser salvo, eu tenho que consagrar para ser salvo, eu tenho que fazer campanha para ser salvo, eu tenho que dar dízimo para ser salvo, tenho que dar oferta para ser salvo. Não, Jesus diz, Pedro, você já tomou o banho, vocês já tomaram o banho, mas nem todos. Então Jesus está dizendo que mesmo no meio de todos eles, os discípulos dele, haviam aqueles que haviam se recusado a tomar um banho por completo. Haviam aqueles que haviam recusado a salvação.
Mesmo estando com Jesus e tramitando com ele durante todo o ministério dele, Pedro não consegue entender. O que Jesus está nos ensinando hoje é que quando nós passarmos a captar a mensagem de que já fomos salvos, de que já tomamos esse banho, todas as vezes que precisarmos nos realinhar com Deus, diga realinhar com Deus. Tem pessoas aqui essa noite que precisam se realinhar com Deus. Eles não precisam ser salvos novamente, não. Eles não precisam do nome escrito no livro da vida de novo, não. Eles precisam se realinhar com Deus. E se realinhar com Deus não é vou começar a fazer uma vida religiosa para que as pessoas vejam. Não é voltar a frequentar todos os cultos para que as pessoas vejam. Não é voltar a praticar princípios humanos para que as pessoas vejam. Não é orar nas praças para que as pessoas vejam. Não é dar grandes donativos para que as pessoas vejam. Quando alguém quer se realinhar com Deus, ele conserta primeiro a sua vida privada. E quando ele conserta a sua vida privada no seu quarto, diga comigo, no meu quarto. Quando você tende a se realinhar com Deus, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e o teu pai que te vê em secreto ouvirá a sua oração. Por isso que o culto não é um lugar de se realinhar com Deus. O culto é o lugar de receber o direcionamento para viver aquilo que eu já vivo em casa, aquilo que eu já vivo no quarto, amém? Então, o que explode na minha vida secular, o que explode na minha vida de trabalho, de escola, onde eu estiver, é exatamente daquilo que eu estou cheio na minha vida privada. Consegue compreender? Então, se você veio essa noite dizendo, eu preciso realinhar a minha vida com Deus, não é a partir de atos religiosos. Então eu vou fazer uma campanha de 7 dias e eu não vou cair mais. Eu acredito que depois desses 7 dias eu vou alavancar de um jeito só e ninguém me segura mais. Não, não é sobre isso. Porque você já está banhado, você precisa agora lavar os seus pés. E o que Jesus está explicando? É que a caminhada, a nossa caminhada, como cristãos, salvos, lavados, regenerados, estamos propícios, enquanto estivermos na terra, a sujar os nossos pés de lama. A sujar os nossos pés de barro. Então quando alguém diz para mim, pastor Fábio, eu caí, eu olho para essa pessoa e eu digo, ela não perdeu a salvação, ela pisou na lama. Diga comigo, pisou na lama. Ela pisou onde não deveria. Mas essa pessoa continua salva. O que essa pessoa precisa? Lavar os seus pés. E quando Jesus disse que precisa lavar os seus pés, lá em 1 Pedro, ele revela isso diretamente ao coração de Pedro. Ele diz assim, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos em toda maneira de viver. Então lavar os pés quer dizer santificação, aleluia. Lavar os pés quer dizer cada dia lembrar-se de que você é tão pecador quanto ao seu irmão. Por isso você deve amá-lo muito, amar durante e amar até o final. Porque hoje o seu irmão está com o pé sujo, mas amanhã é os seus pés que estarão sujos. Mas o mesmo Jesus, o mesmo Senhor está neste lugar, disposto através da palavra a lavar os seus pés e torná-lo limpo para a glória do nome dele. Porque lá na frente Paulo vai responder, como que a gente se lava? Como que a gente tem uma consciência tranquila, lavando-as com as águas da palavra? Não existe uma outra lavagem. Não é atos proféticos. Não é trazer uma bacia aqui e fazer uma macumba santa para você, lavar seus pés e dizer pronto, não. Nós cristãos precisamos parar com o espírito que precisa de um amuleto, que precisa de alguma coisa para pegar, que precisa de alguma coisa concreta. Ah, o pastor orou na minha cabeça, eu estou perdoado. Ah, eu peguei o óleo ungido, agora eu sinto firmeza. Não, o evangelho, o reino de Deus é tomado à força neste sentido. A salvação é de graça, mas essas coisas são tomadas à força. Então toda vez que o diabo vier e dizer você perdeu a salvação,
chão, você pisou na bola, você sujou os seus pés, você vai poder dizer: mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e de toda injustiça. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Consegue compreender? Então não é porque você sujou os seus pés que tudo está perdido. Não! Jesus está ensinando que é hora de lavar os pés. É hora de voltar a lavar os pés. Onde? Pela palavra. E qual o nome disso, pastor? O nome disso é santificação. Diga comigo, santificação. Por isso que lá na frente ele vai dizer: quem é santo, santifique-se. Quem é santo? Quem é santo? Quem é santo? Mas quem é sujo? Quem é sujo? Então é melhor ser chamado de santarrão ou de cascão. Você escolhe. Não está na moda ser santo. Não, não está. Não está na moda fazer a diferença. Não está. Não está na moda viver uma vida crucificada. Não está. Mas não é sobre estar na moda ou não. É sobre conhecer os princípios da vida de Jesus e entender que nossos pés precisam ser lavados todos os dias. Então, geralmente eu escuto, e já escutei de muita gente: que mundo que eu vivo? O mundo que é possível, após ser transformado, viver a palavra. Eu lembro que eu era um lixo, eu era uma tranqueira, mesmo crente, mesmo pregador, não era pastor ainda, mas eu não vivia o princípio da palavra. Um dia eu fui confrontado pela palavra, pelo pastor Fernando e pela pastora Elaine, e naquele dia que eu entendi o evangelho puro, simples e verdadeiro, eu entendi que deve-se e que se é possível viver uma vida santa, e mesmo que eu erre, eu volto, confesso, lavo os meus pés, para continuar indo na direção que eu fui chamado para ir. Então não é sobre estar na moda. Diga não. É sobre estar na moda. É sobre viver o evangelho. Sexta-feira eu fui conhecer um padre aqui na cidade de Tiradentes. Ele é novo em uma paróquia e eu fui a trabalho. E quando eu comecei a conversar com aquele padre, ele ainda não sabia que eu era pastor, mas ele tornou-se padre há apenas 2 anos. Ele era missionário no Amazonas. E foi chamado, segundo ele, para o ministério. E olha o que eu aprendi com aquele padre. Ele disse: pastor, eu venho de uma vida... Ele disse: irmão, eu venho de uma vida casta. E eu cuido de jovens que vivem um namoro castro. Eu comecei a me remoer por dentro. Porque as coisas que eu falo aqui sobre a palavra, às vezes dá a impressão de que é um evangelho que não se pode viver, que é um evangelho utópico. Não. E eu ouvi um padre católico dizendo: porque ainda é possível viver uma vida santa no meio da sujeira. Gente, o que Deus está querendo nos ensinar? E depois que eu disse que eu era pastor para ele, eu disse: não se incomode, continue falando. Porque estava o sermão queimando no meu coração de que o evangelho de Jesus é um evangelho racional, é um evangelho para viver, é um evangelho para você botar em prática, e é possível viver diferente do mundo. Tanto que Romanos capítulo 12 e versículo 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Então, mesmo que todo mundo esteja caindo, não caia, não se conforme. Mesmo que todo mundo esteja no esquema, não vai para o esquema, não se conforme. Mesmo que todo mundo esteja roubando, não se conforme, não vai para o esquema. Mesmo que todo mundo esteja traindo, mesmo que todo mundo esteja adulterando, mesmo que todo mundo esteja se prostituindo, está escrito há 2030 anos atrás: não se conforme. Prostituição não é normal para jovem crente. Trair a mulher não é normal para homem crente. Trair o marido não é normal para mulher crente. Não se conforme. Lave a sua vida com as águas da palavra. Consegue
Mas o que a gente diz quando a gente é confrontado com uma palavra dessa? Estamos no século 21. Só que o que é moderno para nós hoje, um dia foi moderno também em Roma. Um dia foi moderno na Grécia. Era modernidade em Roma ir em um templo chamado Templo da Sexualidade e manterem relações entre uns e outros. E hoje esse templo tem um novo nome, que são as casas de swing, e que são normais para o século 21. Mas Jesus continua dizendo: não vos conformeis, porque não é normal. Não vos conformeis, porque não é normal. Não vos conformei, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Jesus está dizendo? Todas as vezes que eu me lavo, eu me refresco. Sim ou não? Todas as vezes que eu me lavo, eu me refresco. E aí a palavra diz: quero trazer a lembrança, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E qual é a esperança da igreja? Não é uma igreja de prosperidade. A esperança da igreja não é uma igreja de fogo, de poder, de unção. A esperança da igreja é um dia morar com Jesus na glória, e para isso eu preciso estar como uma noiva, pronta e adornada e com os pés limpos todos os dias com a água da palavra de Deus. Jesus está explicando que você que já foi transformado deve todos os dias, diga comigo, todos os dias, lavar os pés com a palavra. Como que eu faço isso, pastor? De forma prática. Todos os dias eu devo fazer um exame. Diga comigo, todos os dias. Eu devo fazer um exame de como eu me comportei em relação a Deus e de como eu me comportei em relação ao meu próximo. Quem aqui às vezes fica praguejando durante o dia? Seja honesto, fica nervoso, fala umas besteiras. Você está sozinho, mas você fala um monte. Quem fica praguejando durante o dia? Eu. Às vezes eu entro no carro, eu praguejo, eu dou murro no volante. Às vezes eu praguejo no meu quarto, eu falo besteira. Mas com 5 minutos, eu já fiz isso essa semana. Parei o carro na Jacopêssego, encostei, baixei a cabeça e disse: Senhor, tudo que eu falei está invalidado. Não permita que nada do que eu falei seja verdade e se torne verdade. Senhor, não é verdade. Então, viver essa palavra prática é fazer um exame todos os dias do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com o seu próximo. Diga comigo, é não desistir de amar durante até o final.